Ela se perdeu no interior procurando um endereço, e o milionário encontrou o caminho para o verdadeiro amor. Às vezes, a vida coloca pedras no caminho para que possamos tropeçar e descobrir novas estradas que nunca imaginaríamos trilhar. No norte do Paraná, onde o cheiro de café torrado mistura-se ao aroma doce de bolos caseiros, uma jovem confeiteira está prestes a descobrir que o amor pode ser mais perigoso que qualquer receita secreta. Antes de começar essa viagem emocional, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Diz aqui nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando e aproveita e já deixa o like que nos ajuda a continuar sempre trazendo novas histórias. O sol matinal de Marialva pintava de dourado os cafezais que se estendiam até o horizonte, criando um mar ondulante de folhas verdes que brilhavam como esmeraldas sob a luz suave da manhã paranaense. Valentina Rodrigues ajustou o avental florido sobre o vestido simples e inspirou profundamente o aroma que vinha das fazendas vizinhas, misturado ao doce perfume dos bolos que assavam no forno da pequena confeitaria que herdara da bisavó. Aos 28 anos, Valentina carregava nos ombros o peso de sustentar a família, desde que o pai falecera num acidente na colheita, 5 anos antes. A confeitaria Dona Carmen, batizada em homenagem à bisavó que criara as receitas centenárias, ocupava o térreo da Casa Amarela no centro histórico de Marialva. Suas janelas de madeira pintada de azul sempre abertas para que o aroma dos doces atraísse os passantes pela rua de paralelepípedos. Naquela manhã especial, Valentina preparava sua famosa receita do bolo do encontro, uma criação centenária feita com rapadura, castanha do Pará e um toque secreto de cachaça envelhecida que ninguém na cidade conseguia decifrar. A receita, passada de mãe para filha há 4 gerações, tinha um sabor único que despertava memórias da infância em todos que provavam, fazendo com que os clientes voltassem não apenas pelos doces, mas pelas lembranças que eles evocavam. Dona Rosa Rodrigues, sua mãe de 55 anos, desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus passos cansados. Os cabelos grisalhos estavam presos num coque simples e as mãos marcadas pelos anos de trabalho como costureira carregavam uma xícara de café fumegante que exalava o aroma intenso dos grãos torrados na hora. "Filha, chegou uma encomenda especial hoje de manhã", disse Rosa, apoiando-se no balcão da confeitaria, enquanto observava a filha misturar os ingredientes com movimentos precisos e carinhosos. "É para o jantar de noivado da Larissa Carvalho com o Ricardo Ferreira." Valentina pausou no movimento de mexer a massa, erguendo os olhos surpresa. Os Ferreira eram os donos das maiores fazendas de café da região, uma família com tradição centenária no agronegócio paranaense. Márcio Ferreira, o patriarca viúvo há 2 anos, era conhecido por sua reserva e seriedade nos negócios, mantendo-se distante das festividades sociais da cidade desde a partida da esposa. "Os Ferreira?" perguntou Valentina, voltando a mexer a massa com cuidado redobrado. "Que tipo de doces eles querem?" A moça Larissa ligou pessoalmente. "Quer uma mesa completa de doces finos para 300 convidados." Rosa se sentou numa das cadeiras de palha, observando a filha trabalhar. "Disse que ouviu falar dos nossos doces numa conversa na igreja e decidiu que só nossa confeitaria poderia fazer justiça à importância do evento." Valentina sentiu uma mistura de orgulho e nervosismo percorrer seu peito. Uma encomenda desse porte não apenas representaria a maior renda que a confeitaria já tivera, mas também poderia abrir portas para outros eventos da alta sociedade local. Entretanto, a responsabilidade era imensa e qualquer erro poderia manchar a reputação que tanto lutara para construir. "Quando seria o evento?" perguntou ela, já calculando mentalmente os ingredientes e o tempo necessário para preparar tamanha quantidade de doces. "Sábado que vem, na fazenda principal dos Ferreira." A moça disse que o noivo é filho do Márcio Ferreira, aquele empresário viúvo que tem as terras de café que vão até Mandaguaçu. Valentina assentiu, conhecendo a reputação da família. Márcio Ferreira era uma figura respeitada e temida na região, conhecido por sua integridade nos negócios, mas também por sua natureza reservada e exigente.
Desde que perdera a esposa num acidente de carro 2 anos antes, ele raramente aparecia em eventos sociais, dedicando-se inteiramente aos negócios e à criação do filho único. Que tipos de doces eles querem? Insistiu Valentina, já pegando papel e caneta para anotar os detalhes. Rosa sorriu, sabendo que a filha já estava mentalmente organizando todo o processo de produção. Ela quer uma variedade grande. Nossos brigadeiros gourmet, beijinhos cajuzinhos, o famoso bolo do encontro, pavê de chocolate, quindins, cocadas especiais, e pediu especialmente para você criar algo novo, algo que marque o evento. Valentina sentiu o coração acelerar com a possibilidade criativa. Criar um doce especial para um evento tão importante seria uma honra e tanto, além de uma excelente oportunidade para mostrar suas habilidades culinárias para uma nova clientela. Naquele momento, Júlio Rodrigues, seu irmão caçula de 22 anos, entrou pela porta dos fundos carregando o violão e com o uniforme da loja de ferramentas onde trabalhava durante o dia. O rapaz tinha o sonho de viver da música sertaneja, participando de uma banda local que se apresentava em bares e pequenos eventos da região nos finais de semana. "Bom dia, família", cumprimentou ele, dando um beijo na testa da mãe e roubando um pedaço de massa da tigela da irmã. "Que cara séria é essa, Val? Aconteceu alguma coisa?" "Uma encomenda grande", explicou Valentina limpando as mãos no avental. "O maior pedido que já recebemos." Júlio assoviou baixinho quando soube dos detalhes. "Os Ferreira? Nossa, isso é sério mesmo. Se der certo, vocês podem virar a confeitaria oficial da elite de Marialva." "Justamente por isso que estou nervosa", admitiu Valentina. "Se algo der errado..." "Não vai dar", interrompeu Dona Rosa com firmeza. "Seus doces são os melhores da região. A bisavó Carmen estaria orgulhosa de ver como você honra as receitas dela." Valentina sorriu, sentindo-se um pouco mais confiante. As receitas de família realmente eram especiais, cada uma carregando não apenas sabores únicos, mas também histórias e tradições que passaram de geração em geração. Sua bisavó Carmen havia sido uma das doceiras mais respeitadas da antiga Marialva, e suas receitas eram guardadas como tesouros familiares. Durante a tarde, enquanto preparava as primeiras fornadas de brigadeiros gourmet, Valentina não conseguia parar de pensar na responsabilidade que assumira. A família Ferreira tinha padrões elevados, e qualquer erro poderia arruinar não apenas a reputação da confeitaria, mas também as oportunidades futuras de crescimento que tanto sonhava. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Do outro lado da linha, uma voz masculina grave e educada se apresentou como seu Antônio, capataz da fazenda Ferreira. "Moça Valentina, o patrão quer conversar com a senhora sobre os detalhes da festa. Pode vir aqui na fazenda amanhã de manhã?" Valentina engoliu em seco. Márcio Ferreira queria falar pessoalmente com ela. O homem mais rico e poderoso de Marialva, viúvo respeitado, conhecido por sua seriedade nos negócios e distância das pessoas simples da cidade, queria uma conversa particular sobre os doces do evento. "Claro, seu Antônio. Que horas seria melhor?" "Umas 9 da manhã. A senhora sabe chegar na sede da fazenda?" "Sei sim, muito obrigada." Naquela noite, Valentina mal conseguiu dormir. Escolheu seu melhor vestido, um floral discreto que comprara no ano anterior, especificamente para ocasiões importantes, e ensaiou mentalmente a apresentação dos doces que prepararia. Precisava causar boa impressão, pois esta encomenda poderia ser o marco que elevaria a pequena confeitaria familiar a um novo patamar de reconhecimento e prosperidade. Na manhã seguinte, Valentina pegou a bicicleta velha do pai e pedalou pela estrada de terra que levava à fazenda principal dos Ferreira. O caminho serpenteava entre cafezais infinitos, onde trabalhadores já iniciavam a colheita matinal sob o sol suave que filtrava através das folhagens densas. O ar estava perfumado com o aroma inconfundível dos grãos maduros e o canto melodioso dos bem-te-vis que saltitavam entre as plantas carregadas de frutos vermelhos. A sede da fazenda surgia imponente no alto de uma colina suave, cercada por eucaliptos centenários e jardins bem cuidados que exibiam flores típicas da região. A casa grande,
construída no estilo colonial com varanda ampla e colunas brancas, tinha vista privilegiada para todo o vale cafeeiro que se estendia até as montanhas distantes, criando uma paisagem de beleza impressionante que mostrava a prosperidade e tradição da família. Valentina deixou a bicicleta encostada numa árvore e caminhou pelo caminho de pedras que levava à varanda principal, sentindo suas mãos tremerem ligeiramente quando se preparou para tocar a campainha antiga de bronze que decorava a porta de madeira maciça. Seu Antônio, um homem de 60 anos com cabelos brancos e pele queimada pelo sol de décadas trabalhando na fazenda, abriu a porta com um sorriso gentil que imediatamente tranquilizou os nervos de Valentina. "Moça Valentina, seja bem-vinda. O patrão está esperando a senhora na sala." O interior da casa impressionou Valentina com seus móveis antigos de madeira nobre, paredes decoradas com fotografias das antigas colheitas e troféus de produtividade agrícola e o cheiro característico de cera de abelha que impregnava o ambiente, criando uma atmosfera de tradição e história familiar. Seus passos ecoavam no piso de tábuas largas de peroba, enquanto seguia seu Antônio, até uma ampla sala de estar decorada com móveis que contavam décadas de história. Márcio Ferreira se levantou de uma poltrona de couro quando ela entrou. O homem de 55 anos tinha cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos profundos que transmitiam inteligência e determinação, e a postura ereta de quem nascera para comandar. Usava uma camisa de linho branca, impecavelmente passada, e calças de tecido fino, mas havia algo nos seus olhos que revelava uma melancolia profunda, uma solidão que nem toda sua riqueza e poder conseguiam mascarar completamente. "Senhorita Rodrigues", disse Márcio com uma voz que carregava o peso da autoridade, mas também uma gentileza inesperada. "Por favor, sente-se. Obrigado por vir até aqui." Valentina se acomodou na borda de uma poltrona estofada, mantendo as costas eretas e as mãos cruzadas sobre o colo, tentando controlar o nervosismo que fazia seu coração bater acelerado. A presença de Márcio Ferreira era imponente, e ela podia sentir a intensidade do seu olhar enquanto ele a observava com atenção. "Seu Antônio me trouxe amostras dos seus doces ontem", continuou ele, gesticulando para uma bandeja sobre a mesa de centro que continha pedaços dos brigadeiros e beijinhos que Valentina havia enviado como degustação. "Devo admitir que fiquei impressionado. Há muito tempo não experimentava sabores tão autênticos." O elogio fez Valentina corar levemente, mas ela manteve a postura profissional. "Muito obrigada, Sr. Ferreira. São receitas de família, passadas de geração em geração." "É exatamente isso que procuro", disse Márcio, caminhando até a janela que dava vista para os cafezais. "Este casamento é muito importante para a nossa família. Meu filho Ricardo está se unindo a uma jovem de boa família e quero que tudo seja perfeito." Valentina assentiu, compreendendo a magnitude da responsabilidade. "Entendo perfeitamente. Pode contar comigo para que tudo saia como planejado." Márcio se virou para encará-la, e por um momento Valentina teve a impressão de que ele a estudava não apenas como uma fornecedora de serviços, mas como pessoa. Havia algo no seu olhar que a fazia sentir-se vista de uma forma que não experimentava há muito tempo. "Gostaria que me contasse sobre cada doce que planeja servir", disse ele, voltando para a poltrona em frente a ela. "Quero entender a história por trás de cada receita." Durante a próxima meia hora, Valentina explicou detalhadamente cada doce tradicional, falando sobre sua bisavó Carmen, sobre como cada receita havia sido desenvolvida e aperfeiçoada ao longo dos anos. Márcio escutava com atenção genuína, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando um interesse que ia muito além da simples contratação de serviços. "E sobre a criação especial que minha nora solicitou?", perguntou ele. "Seria um pequeno bolo individual com massa de baunilha, representando a pureza do amor, recheado com doce de leite que simboliza a doçura da vida a dois, coberto com uma calda de frutas vermelhas da região que representa a paixão e decorado com flores de açúcar que representam a beleza e delicadeza dos sentimentos." O silêncio que se seguiu fez Valentina temer que a ideia fosse muito simples ou inadequada, mas quando olhou para Márcio,
Encontrou em seus olhos uma expressão de aprovação e algo mais profundo que ela não conseguiu decifrar. Valentina respirou fundo, reunindo coragem para compartilhar sua ideia. Pensei em criar o que chamarei de doce da união. Perfeito, disse ele suavemente. É exatamente o que eu esperava. Você tem um talento especial, senhorita Rodrigues. O modo como ele pronunciou seu nome fez algo estranho acontecer no estômago de Valentina. Havia uma intimidade inesperada na voz dele, como se conhecessem há muito mais tempo do que alguns minutos. Sobre o pagamento, continuou Márcio pegando um envelope sobre a mesa. Gostaria de pagar 50% agora e o restante após o evento. Acredito que isso ajude com as despesas iniciais. Valentina pegou o envelope e quase deixou cair quando viu a quantia. Era 3 vezes mais do que havia orçado, e muito mais do que qualquer trabalho anterior havia lhe rendido. Senhor Ferreira, isso é muito generoso, mas... Qualidade tem seu preço, interrompeu ele. E eu valorizo o trabalho bem feito. Além disso, acrescentou com um sorriso quase imperceptível, tenho a impressão de que este não será nosso último negócio. Algo no tom de voz dele fez Valentina se sentir ligeiramente tonta. Havia uma sugestão ali, uma porta aberta para futuras colaborações que poderia mudar completamente o destino da sua confeitaria. Gostaria de fazer mais uma solicitação, disse Márcio. Se possível, gostaria que você supervisionasse pessoalmente o serviço dos doces durante o evento. Quero garantir que tudo seja servido da maneira adequada. Claro, seria uma honra. Ótimo. Seu Antônio passará todos os detalhes logísticos para você amanhã. Quando Valentina se levantou para ir embora, Márcio a acompanhou até a porta. Durante a caminhada pelo corredor, ele comentou sobre alguns quadros nas paredes, fotografias antigas da fazenda, e ela percebeu que ele estava prolongando o tempo juntos. Senhorita Rodrigues, disse ele na varanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu curiosa. Como uma jovem tão talentosa decidiu dedicar-se à confeitaria? Certamente teve outras oportunidades. Valentina sorriu tristemente. Quando meu pai faleceu, alguém precisava cuidar da família. A confeitaria era o que tínhamos, e descobri que tinha jeito para isso. Às vezes as circunstâncias escolhem nossos caminhos por nós. Compreendo, disse Márcio, e havia uma compreensão profunda em sua voz. Também conheço o peso das responsabilidades familiares. Por um momento ficaram em silêncio, observando os cafezais que se estendiam à distância. Havia algo na atmosfera entre eles, uma conexão sutil que nenhum dos dois esperava, mas que estava ali, real e inegável. Bem, disse Valentina finalmente, preciso voltar para começar os preparativos. Claro, até sábado. Durante todo o caminho de volta, pedalando pela estrada empoeirada entre os cafezais, Valentina não conseguia tirar da cabeça o encontro com Márcio Ferreira. Havia algo nele que a intrigava, uma vulnerabilidade escondida por trás da fachada do empresário bem-sucedido. Que a forma como ele a havia olhado, como se realmente a enxergasse além da simples prestadora de serviços, mexia com ela de um jeito que não compreendia completamente. Quando chegou em casa, encontrou Dona Rosa e Júlio ansiosos para saber os detalhes do encontro. Como foi? Perguntou a mãe assim que ela entrou. Melhor do que esperava, respondeu Valentina, mostrando o envelope com o pagamento. Júlio assoviou baixinho quando viu a quantia. Nossa, Val, com esse dinheiro podemos quitar as contas atrasadas e ainda sobra para investir em equipamentos novos. E talvez finalmente conseguir marcar a cirurgia da mãe, acrescentou Valentina, olhando carinhosamente para Dona Rosa, que sofria de problemas na vesícula há meses, mas adiava o procedimento por questões financeiras. Não quero ser motivo de preocupação para vocês, protestou Dona Rosa. Mãe, agora podemos cuidar de tudo, disse Valentina com firmeza. Esse trabalho pode ser o início de uma nova fase para nossa família. Durante os dias seguintes, Valentina se dedicou intensamente aos preparativos. Acordava antes do amanhecer para começar as fornadas, trabalhava até tarde da noite, aperfeiçoando cada receita, e não permitiu que nenhum detalhe fosse negligenciado. Júlio ajudava sempre que podia, e até Dona Rosa,
Apesar das limitações físicas, contribuía com conselhos valiosos e apoio moral. Na quinta-feira, 2 dias antes do evento, seu Antônio apareceu na confeitaria para discutir os detalhes logísticos. O homem bondoso trouxe informações detalhadas sobre o local onde os doces seriam servidos, o número exato de convidados e os horários de cada etapa da festa. "O patrão está muito animado com seus doces", comentou seu Antônio, enquanto tomava um café que Dona Rosa havia preparado. "Não o vejo tão entusiasmado com nada há muito tempo." "Espero que tudo saia perfeito", disse Valentina. "Vai sair sim, menina. O patrão tem bom olho para a qualidade e ele escolheu você por uma razão." No dia anterior ao evento, sexta-feira, Valentina estava fazendo os últimos ajustes no doce da União, quando ouviu o som de um motor caro parando em frente à confeitaria. Pela janela, viu um carro preto elegante e seu coração acelerou quando reconheceu Márcio Ferreira saindo do veículo. Ele entrou na confeitaria usando um terno casual, mas ainda assim impecável, e o ambiente pequeno pareceu diminuir ainda mais com sua presença imponente. "Boa tarde", cumprimentou ele, e Valentina percebeu que Dona Rosa e Júlio ficaram visivelmente impressionados com a visita. "Senhor Ferreira", respondeu Valentina, limpando rapidamente as mãos no avental. "Aconteceu alguma coisa?" "Nada de errado", disse ele com um sorriso tranquilizador. "Estava passando pela cidade e decidi verificar como estão os preparativos." Valentina mostrou a ele algumas amostras dos doces prontos, incluindo o protótipo do doce da União. Márcio experimentou cada um com atenção, e sua expressão de aprovação fez Valentina se sentir orgulhosa do trabalho realizado. "Excepcional", disse ele. "Exatamente o que imaginei, mas ainda melhor. Muito obrigada. Espero que os convidados gostem também. Tenho certeza de que vão adorar." Durante a visita, que se estendeu por quase 1 hora, Márcio conversou não apenas sobre os doces, mas também sobre a cidade, sobre as mudanças na região e sobre planos futuros para o desenvolvimento local. Valentina percebeu que ele tinha opiniões inteligentes e uma visão progressista sobre questões sociais e econômicas. Quando finalmente se preparou para sair, Márcio hesitou na porta. "Senhorita Rodrigues, posso dizer que estou muito impressionado, não apenas com seu trabalho, mas também com sua dedicação e profissionalismo. Pessoas como você fazem a diferença em uma comunidade." O elogio sincero fez Valentina corar novamente. "Obrigada, senhor Ferreira. Isso significa muito vindo do senhor." Depois que ele foi embora, Dona Rosa e Júlio bombardearam Valentina com perguntas e comentários sobre a visita inesperada. "Que homem elegante", comentou Dona Rosa. Que educação! Parece ser uma pessoa muito boa." "E rico", acrescentou Júlio com um sorriso maroto. "Vi o carro dele. Deve custar mais que nossa casa." Naquela noite, Valentina teve dificuldade para dormir, não apenas por causa da ansiedade do evento do dia seguinte, mas também por causa dos pensamentos confusos sobre Márcio Ferreira. Havia algo nele que a atraía, uma mistura de força e vulnerabilidade que despertava sentimentos que ela preferia não examinar muito de perto. No sábado de manhã ela acordou antes do alarme, com o estômago cheio de borboletas. Era o dia do evento que poderia mudar o rumo da sua vida profissional, e ela estava determinada a fazer tudo perfeitamente. Mas por algum motivo que não conseguia explicar, a perspectiva de ver Márcio Ferreira novamente a deixava ainda mais nervosa do que a responsabilidade profissional. O dia do casamento de Ricardo Ferreira e Larissa Carvalho amanheceu com um céu azul sem nuvens e uma brisa suave que carregava o aroma dos cafezais maduros e das flores que decoravam toda a propriedade. Valentina chegou à fazenda às 7 da manhã, acompanhada por Júlio, que insistira em ajudar no transporte dos doces, e ficou impressionada com a transformação que havia sido feita no local. A área da festa, um amplo gramado próximo à casa grande, estava decorada com tendas brancas elegantes, mesas cobertas por toalhas de linho creme e arranjos florais que combinavam perfeitamente com a paisagem rural. Luzes douradas foram instaladas entre as árvores, criando uma atmosfera mágica que se intensificaria quando anoitecesse.
Todo o cenário respirava elegância discreta e bom gosto, exatamente o que se esperava de uma família tradicional, como os Ferreira. Valentina foi direcionada para uma tenda lateral, onde armaria sua mesa de doces. O espaço era generoso e bem ventilado, permitindo que ela organizasse cada tipo de doce em bandejas de prata e cristal que haviam sido fornecidas especialmente para a ocasião. As cores e texturas dos doces criavam um verdadeiro arco-íris de sabores, desde os brigadeiros dourados até os quindins amarelo-vivos, passando pelos beijinhos brancos como pequenas pérolas. Enquanto organizava cuidadosamente cada bandeja, Valentina observava discretamente o movimento na festa. Os convidados chegavam em carros luxuosos, vestindo roupas elegantes que contrastavam harmoniosamente com o ambiente rural. Havia fazendeiros prósperos, empresários da região, políticos locais e algumas personalidades que ela reconheceu da televisão e dos jornais. Era um evento que reunia a elite de várias cidades vizinhas. Por volta das 10 da manhã, quando a cerimônia religiosa estava prestes a começar na capela da propriedade, Márcio Ferreira apareceu na tenda onde Valentina trabalhava. Ele estava impecável num terno azul marinho, com gravata de seda e abotoaduras discretas, mas havia uma tensão em seu rosto que ela não havia notado nos encontros anteriores. — Como está tudo correndo? Perguntou ele, observando a mesa magnificamente arrumada. — Perfeitamente, respondeu Valentina, alisando o avental que havia escolhido especialmente para a ocasião, um modelo mais formal em tecido claro que Dona Rosa havia costurado para ela. Os doces estão todos prontos e na temperatura ideal. Ótimo. Ele pegou um dos doces da União e examinou a delicada decoração. Ficou ainda mais bonito do que imaginei. Espero que o sabor agrade também. Márcio deu uma pequena mordida e fechou os olhos por um momento, saboreando. Quando os abriu, havia uma expressão de surpresa e satisfação em seu rosto. — Extraordinário, disse ele. Você superou todas as minhas expectativas. O elogio fez Valentina se sentir radiante, mas ela notou que Márcio parecia distraído, como se tivesse algo mais em mente além dos doces. — Senhor Ferreira, disse ela hesitante, posso perguntar se está tudo bem? O senhor parece preocupado. Ele a olhou com atenção, como se avaliasse se deveria ou não compartilhar seus pensamentos. — É um dia importante para minha família, disse finalmente. Ricardo é meu único filho e quero que ele seja feliz. Às vezes me pergunto se estamos fazendo as escolhas certas. Havia algo na vulnerabilidade momentânea dele que tocou profundamente Valentina. Por um instante, o poderoso empresário havia se revelado como um pai preocupado, um homem que carregava o peso de decisões difíceis. — Tenho certeza de que o senhor sempre faz o melhor para sua família, disse ela gentilmente. — Obrigado por dizer isso, ele respondeu. E houve um momento de conexão entre eles, um entendimento silencioso que foi interrompido pela chegada de outros convidados na tenda. Durante as próximas horas, enquanto a cerimônia religiosa acontecia e depois durante o coquetel que precederia o almoço, Valentina serviu seus doces com orgulho e profissionalismo. Os comentários dos convidados eram unanimemente elogiosos e várias pessoas pediram seu cartão para futuras encomendas. Ela percebeu que estava vivendo exatamente o momento de virada profissional que sempre sonhara. Por volta do meio-dia, quando o almoço estava sendo servido no salão principal da casa, Valentina teve um momento para respirar e observar a festa de longe. Foi então que viu Márcio conversando com um grupo de homens de negócios próximo à varanda da Casa Grande. Mesmo de longe, ela podia perceber que ele comandava naturalmente a atenção de todos, gesticulando com elegância e falando com a autoridade de quem estava acostumado a tomar decisões importantes. Impressionante, não é? Disse uma voz feminina atrás dela. Valentina se virou e encontrou uma mulher elegante na casa dos 40 anos, cabelos louros impecavelmente penteados, vestindo um conjunto de seda que certamente custara mais que o faturamento mensal da confeitaria. Havia algo na postura dela que sugeria sofisticação urbana, muito diferente das mulheres rurais da região. — Desculpe, disse Valentina, não compreendendo imediatamente. — Márcio Ferreira, esclareceu a mulher, apontando discretamente na direção dele.
É impressionante como um homem pode comandar tanto respeito. Eu sou Dalva Mendonça, agrônoma e consultora. Estou trabalhando com alguns projetos na região. Valentina se apresentou, e as duas trocaram algumas palavras sobre a festa e sobre a região. Dalva era articulada e inteligente, e falava sobre agricultura sustentável e técnicas modernas de cultivo com conhecimento evidente. Entretanto, Valentina notou que ela direcionava frequentemente o olhar para onde Márcio estava, e havia algo na intensidade desse olhar que a deixou ligeiramente desconfortável. Você deve conhecer bem a família Ferreira, comentou Dalva casualmente. Ouvi dizer que você preparou todos esses doces maravilhosos. É meu trabalho, respondeu Valentina diplomaticamente. E que trabalho bem feito. Márcio tem bom olho para a qualidade, em todos os aspectos da vida. Havia algo na entonação da frase que soou como uma insinuação, mas antes que Valentina pudesse analisar melhor, Dalva se despediu e se afastou em direção ao grupo onde Márcio conversava. Durante a tarde, Valentina continuou observando discretamente as interações na festa. Notou que Dalva conseguira se inserir no círculo de conversa de Márcio e que eles pareciam ter assuntos em comum para discutir. A mulher era claramente educada e sofisticada, exatamente o tipo de pessoa que se encaixaria naturalmente no mundo social de um homem como Márcio Ferreira. Quando a festa começou a se aproximar do fim, no início da tarde, Valentina estava embalando os doces que sobraram quando Márcio se aproximou novamente da sua tenda. Desta vez, ele estava visivelmente mais relaxado e satisfeito. O evento foi um sucesso absoluto, disse ele, e seus doces foram o destaque da tarde. Não parei de receber elogios. Fico muito feliz em saber disso, respondeu Valentina sinceramente. Na verdade, continuou Márcio, gostaria de fazer uma proposta para você. O coração de Valentina acelerou. Que tipo de proposta? Tenho vários eventos empresariais ao longo do ano, reuniões com investidores, jantares de negócios, celebrações na empresa. Gostaria de contratá-la como fornecedora oficial de doces para todas essas ocasiões. A proposta era mais generosa do que Valentina jamais imaginara. Representaria uma renda fixa e substancial, além de contato regular com a elite empresarial da região. Seria uma honra, disse ela, tentando conter a empolgação na voz. Ótimo! Então está combinado. Vou pedir para meu assistente entrar em contato com você na próxima semana para discutirmos os detalhes. Quando Márcio se afastou, Valentina se sentiu como se estivesse flutuando. A vida estava tomando uma direção que ela nunca ousara sonhar. Entretanto, enquanto arrumava suas coisas para ir embora, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Dalva Mendonça conversando animadamente com Márcio durante toda a tarde. Júlio a ajudou a carregar as bandejas e utensílios vazios de volta ao carro, comentando entusiasmado sobre o luxo da festa e as oportunidades que estavam se abrindo para a família. Val, se você conseguir alguns clientes desse nível, nossa situação financeira vai mudar completamente, disse ele, enquanto dirigiam de volta pela estrada empoeirada. Poderemos até pensar em expandir a confeitaria. Ainda é cedo para sonhar tão alto, respondeu Valentina. Mas por dentro ela também estava fazendo planos. Com uma renda estável, poderiam quitar todas as dívidas, investir em equipamentos melhores, talvez até contratar uma ajudante para Dona Rosa. Quando chegaram em casa, Dona Rosa estava ansiosa para saber todos os detalhes. Elas passaram a tarde conversando sobre a festa, sobre os convidados elegantes, sobre os elogios que Valentina havia recebido e sobre a proposta de Márcio para trabalhos futuros. Filha, acho que essa é a oportunidade que estávamos esperando, disse Dona Rosa com lágrimas de felicidade nos olhos. Seu pai ficaria orgulhoso de ver como você está honrando o nome da família. Naquela noite, Valentina demorou para adormecer, repassando mentalmente todos os momentos do dia. O sucesso profissional era inquestionável, mas havia algo mais mexendo com seus pensamentos. As conversas com Márcio, a forma como ele a olhava, a sensação de conexão que sentia quando estavam juntos, tudo isso a confundia de um modo que não queria admitir nem para si mesma. Ele era um homem viúvo, rico, influente, que vivia em um mundo completamente diferente do dela. Qualquer sentimento romântico seria não apenas inadequado,
mas também completamente irrealista. Entretanto, ela não conseguia esquecer a vulnerabilidade que havia visto em seus olhos, nem a forma como ele havia elogiado não apenas seu trabalho, mas também sua pessoa. E havia ainda a questão de Dalva Mendonça. A mulher era obviamente educada, bem-sucedida, e se movia com naturalidade no ambiente social de Márcio. Se ele estivesse interessado em se relacionar novamente, seria com alguém do seu próprio nível social e educacional, não com uma confeiteira do interior. Valentina adormeceu finalmente, com a determinação de focar exclusivamente na oportunidade profissional que havia ganhado. O que quer que estivesse sentindo por Márcio Ferreira era uma fantasia tola que precisava ser controlada antes que causasse problemas desnecessários. Ela era uma mulher prática e responsável, e não permitiria que sentimentos confusos atrapalhassem a chance de melhorar a vida de sua família. Entretanto, na semana seguinte, quando o telefone tocou na segunda-feira de manhã, e ela ouviu a voz de Márcio do outro lado da linha, seu coração disparou de uma forma que todos os seus argumentos racionais não conseguiram controlar. "Bom dia, Valentina", disse ele, e ela notou que pela primeira vez ele havia usado seu primeiro nome. "Podemos marcar uma reunião para discutir nossa parceria? Talvez você possa vir à fazenda amanhã de tarde." "Claro, Sr. Ferreira", respondeu ela, lutando para manter a voz firme. "Que hora seria melhor?" "Que tal às 3? E Valentina? Pode me chamar apenas de Márcio. Afinal, seremos parceiros de negócio." Depois que desligou o telefone, Valentina ficou parada por vários minutos, tentando processar a mudança sutil no tom da conversa. Havia uma intimidade nova na voz dele, uma informalidade que sugeria que ele também sentia a mesma conexão especial que ela vinha experimentando. E isso a assustava tanto quanto a emocionava. Na terça-feira seguinte, Valentina chegou à Fazenda Ferreira com uma pontualidade que revelava sua ansiedade disfarçada de profissionalismo. Havia escolhido cuidadosamente um vestido azul marinho discreto e sapatos baixos confortáveis, querendo transmitir seriedade e competência para a reunião de negócios. Entretanto, por mais que tentasse convencer-se de que era apenas isso, não conseguia ignorar o nervosismo que sentia no estômago. Seu Antônio a recebeu com o sorriso caloroso de sempre e a conduziu não para a sala formal onde havia acontecido o primeiro encontro, mas para um escritório menor e mais acolhedor nos fundos da casa. O ambiente tinha estantes repletas de livros sobre agricultura e administração, uma mesa de madeira maciça coberta de papéis e janelas que davam vista para um jardim interno perfumado por jasmins. Márcio estava ao telefone quando ela entrou, gesticulando enquanto discutia algo sobre exportação de café com alguém em São Paulo. Ele acenou para que ela se sentasse e finalizou a conversa rapidamente, pedindo desculpas pela demora. "Negócios nunca param", disse ele, guardando o telefone. "Às vezes penso que deveria ter escolhido uma profissão mais tranquila." "O senhor..." "O Márcio não parece o tipo de pessoa que ficaria satisfeito com uma vida tranquila", respondeu Valentina, ainda se adaptando à informalidade que ele havia sugerido. Ele riu, uma risada genuína que transformou completamente sua expressão. "Você me conhece melhor do que imagina. É verdade, sempre fui inquieto. Minha esposa costumava dizer que eu trabalhava tanto porque tinha medo de parar para pensar." A menção à esposa falecida trouxe um momento de silêncio respeitoso, mas Valentina percebeu que ele falara dela sem a dor intensa que esperaria de um viúvo recente. "Mas vamos falar sobre nossa parceria", continuou Márcio, pegando uma pasta sobre a mesa. "Preparei uma proposta que acredito que será interessante para você." Durante a próxima hora, ele detalhou uma série de eventos programados para os próximos meses: reuniões mensais da cooperativa de produtores, um jantar para investidores internacionais, celebração dos 50 anos da empresa e vários outros compromissos sociais e corporativos. Cada evento representava uma oportunidade significativa de renda, e o conjunto formava um contrato que mudaria completamente a situação financeira da família Rodrigues. "A proposta é muito generosa", disse Valentina quando ele terminou. "Mais do que eu poderia ter esperado." "Você merece reconhecimento pelo seu talento", respondeu Márcio. "E, sinceramente,
É um alívio para mim ter encontrado alguém em quem posso confiar para esses eventos. Hospitalidade adequada é fundamental nos negócios. Pode contar comigo. Sei que posso. Houve um momento em que os olhares se encontraram e permaneceram conectados por mais tempo que seria apropriado numa relação puramente profissional. Valentina sentiu o coração acelerar e foi a primeira a desviar o olhar. Há mais uma coisa, disse Márcio, e havia algo diferente em seu tom. O primeiro evento será uma reunião informal aqui na fazenda no próximo sábado. Alguns sócios e suas esposas virão discutir expansões futuras. Gostaria que você preparasse um chá da tarde sofisticado, mas com aquele toque caseiro que você domina tão bem. Claro. Quantas pessoas? 12 adultos. Mas Valentina... Ele hesitou, como se não tivesse certeza de como continuar. Gostaria também que você participasse da reunião, não apenas como fornecedora, mas como convidada. Acredito que sua perspectiva sobre o desenvolvimento da região seria valiosa. A sugestão a surpreendeu completamente. Eu não teria muito a contribuir numa discussão de negócios tão sofisticada. Pelo contrário, você conhece a realidade das famílias trabalhadoras da região, entende as necessidades da comunidade local. Isso é exatamente o tipo de conhecimento que falta em muitas decisões empresariais. Valentina ficou tocada pela confiança que ele demonstrava nela, mas também preocupada com a adequação da situação. Não sei se seria apropriado. Seria perfeitamente apropriado, e seria um favor pessoal que você estaria me fazendo. A forma como ele disse favor pessoal fez algo estremecer dentro dela. Havia uma intimidade na solicitação que transcendia claramente os limites profissionais. Nesse caso, seria uma honra. Quando a reunião terminou e Márcio a acompanhou até o carro, ele parecia relutante em deixá-la partir. Valentina, disse ele quando ela já estava com a mão na maçaneta da porta, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, curiosa e ligeiramente apreensiva. Você é feliz? Com sua vida, quero dizer. A pergunta a pegou completamente desprevenida. É uma pergunta difícil, respondeu ela honestamente. Sou grata por ter minha família, por poder sustentá-los, por ter descoberto um talento que as pessoas valorizam. Mas feliz é uma palavra muito grande. Compreendo, disse ele suavemente. Às vezes me faço a mesma pergunta. Havia uma melancolia em sua voz que fez Valentina querer consolá-lo, mas ela se conteve, sabendo que seria inadequado. Até sábado, então, disse ela. Até sábado. Durante o caminho de volta para casa, Valentina tentou processar tudo o que havia acontecido. A proposta de negócios era fantástica e representava exatamente a oportunidade que sua família precisava. Mas a conversa havia tomado rumos pessoais que a deixavam confusa e ligeiramente alarmada. Havia algo desenvolvendo entre ela e Márcio que ia muito além de uma relação comercial, e ela não sabia como lidar com isso. Ele era viúvo, rico, influente, e ela era uma confeiteira simples do interior. Qualquer interesse romântico seria complicado em múltiplas dimensões. Em casa, contou para Dona Rosa e Júlio sobre a proposta comercial, mas omitiu as partes mais pessoais da conversa. A família comemorou a notícia com entusiasmo, fazendo planos sobre como usar a renda adicional para melhorar suas vidas. Finalmente vamos conseguir fazer a cirurgia da mãe, disse Júlio, e talvez eu possa investir na minha carreira musical também. Nos dias seguintes, Valentina se dedicou intensamente aos preparativos para o evento de sábado. Planejou um menu sofisticado, que incluía seus doces tradicionais, mas também algumas criações mais elaboradas que demonstrassem sua versatilidade culinária. Além disso, passou tempo considerável escolhendo o que vestir para a parte social do evento, sabendo que seria observada não apenas como prestadora de serviços, mas como participante. Na sexta-feira, véspera do evento, recebeu uma ligação inesperada. Era uma voz feminina que se identificou como secretária de Dalva Mendonça. A doutora Dalva gostaria de encomendar doces para uma reunião de trabalho na próxima semana, disse a mulher. Ela ficou muito impressionada com seu trabalho no casamento dos Ferreira. Valentina anotou os detalhes e marcou uma reunião para a semana seguinte.
Entretanto, ficou ligeiramente intrigada com o fato de Dalva querer seus serviços. A mulher havia parecido ser do tipo que contrataria fornecedores de grandes centros urbanos, não uma confeiteira local. No sábado de manhã, chegou à fazenda cedo para preparar tudo com calma. O evento seria realizado na varanda coberta da casa grande, com vista para os jardins e cafezais. Márcio havia mandado arranjar mesas elegantes com toalhas brancas e arranjos florais discretos, criando um ambiente sofisticado, mas acolhedor. Enquanto organizava os doces e preparava o serviço de chá, Valentina observou os convidados chegando. Eram casais elegantes, homens e mulheres de meia idade que exudavam prosperidade e confiança. Ela se sentiu momentaneamente intimidada, questionando se realmente teria algo valioso a contribuir para discussões de negócios desse nível. Márcio apareceu quando ela estava dando os toques finais na mesa, vindo diretamente cumprimentá-la antes mesmo de receber os outros convidados. "Tudo perfeito, como sempre", disse ele, observando a apresentação impecável dos doces. "E você está linda." O elogio pessoal a fez corar, especialmente pela forma carinhosa como ele a olhou enquanto o fazia. "Obrigada. Espero conseguir contribuir adequadamente com a discussão." "Tenho certeza de que sim. E, Valentina, obrigado por aceitar participar. Significa mais para mim do que você imagina." Antes que ela pudesse responder, o primeiro casal de convidados subiu os degraus da varanda, e Márcio se afastou para recebê-los. Mas o olhar que trocaram antes dele se virar foi carregado de uma intensidade que fez Valentina perceber que algo definitivamente havia mudado entre eles. Durante a primeira hora, ela serviu chá e doces, enquanto os convidados se acomodavam e iniciavam conversas informais. Observou as dinâmicas sociais, a forma como as esposas se relacionavam entre si, como os homens discutiam negócios, mesmo em momentos descontraídos, e como Márcio comandava naturalmente o respeito de todos. Quando chegou o momento da discussão formal sobre os projetos de expansão, Márcio pediu que todos se sentassem ao redor da mesa principal e fez questão de puxar uma cadeira para Valentina ao seu lado. "Gostaria de apresentar Valentina Rodrigues", disse ele para o grupo. "Além de ser a melhor confeiteira da região, ela tem um conhecimento profundo da nossa comunidade local. Convidei-a para participar, porque acredito que suas perspectivas serão valiosas para nossos projetos." Alguns dos convidados pareceram surpresos com a presença de alguém claramente de classe social diferente. Mas a apresentação respeitosa de Márcio estabeleceu imediatamente que ela deveria ser tratada como igual. Durante as 2 horas seguintes, Valentina descobriu que tinha muito mais a contribuir do que imaginava. Quando discutiram a criação de um programa de apoio a pequenos produtores rurais, ela ofereceu insights sobre as reais necessidades das famílias da região. Quando falaram sobre desenvolvimento sustentável, ela compartilhou observações sobre como as práticas agrícolas afetavam a vida cotidiana da comunidade. Sua participação foi não apenas aceita, mas valorizada. Vários convidados fizeram perguntas específicas sobre suas observações, e ela percebeu que Márcio a observava com orgulho sempre que ela falava. "Vocês deveriam considerar incluir mais representantes da comunidade local nessas discussões", disse uma das esposas presentes quando a reunião estava terminando. A perspectiva da Valentina trouxe dimensões que não havíamos considerado. Depois que todos os convidados foram embora, Valentina estava arrumando as sobras dos doces quando Márcio se aproximou, claramente satisfeito com o resultado do evento. "Você foi sensacional", disse ele. "Suas contribuições foram as mais valiosas da tarde. Obrigada por ter me incluído. Foi uma experiência incrível. E foi apenas o começo." Havia algo na forma como ele disse isso que fez Valentina olhá-lo com atenção. Ele estava mais próximo do que seria apropriado, e havia uma intensidade em seus olhos que ela não conseguiu ignorar. "Márcio", começou ela, não sabendo bem o que queria dizer. "Valentina", disse ele suavemente. "Sei que nossa situação é complicada, mas não posso mais fingir que isso é apenas profissional." O coração dela parou. Ele havia verbalizado exatamente o que ela vinha tentando negar para si mesma. "Não sei o que dizer", sussurrou ela.
Não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que você se tornou muito especial para mim. Antes que qualquer um dos dois pudesse complicar ainda mais a situação, apareceram vozes vindas da casa. Seu Antônio estava trazendo algumas informações urgentes sobre a fazenda e o momento íntimo foi interrompido. Mas enquanto Valentina dirigia de volta para casa naquela tarde, sabia que uma linha havia sido cruzada. O que quer que estivesse acontecendo entre ela e Márcio Ferreira havia saído da esfera profissional e entrado em território muito mais perigoso e emocionalmente complexo. Nos dias que se seguiram ao evento na fazenda, Valentina se viu numa montanha-russa emocional que não conseguia controlar. As palavras de Márcio ecoavam constantemente em sua mente, e ela oscilava entre a felicidade de saber que os sentimentos eram correspondidos e o terror das complicações que isso poderia trazer. Durante o dia, tentava se manter ocupada com o trabalho na confeitaria, mas durante as noites insones, não conseguia parar de pensar no que havia acontecido entre eles. Na quarta-feira seguinte, recebeu a visita que havia agendado com Dalva Mendonça. A agrônoma chegou pontualmente às 14h, dirigindo um carro importado e vestindo um conjunto executivo que custava mais que a renda mensal da confeitaria. Entretanto, apesar da elegância óbvia, havia algo na postura de Dalva que sugeria tensão. "Obrigada por me receber", disse Dalva, sentando-se numa das mesas da confeitaria, enquanto observava o ambiente com atenção. "Realmente preciso de seus serviços para uma reunião importante." Valentina trouxe café e algumas amostras de doces, mantendo uma postura profissional enquanto anotava os detalhes da encomenda. Dalva queria doces sofisticados para 15 pessoas, para uma reunião que aconteceria no hotel mais luxuoso de Maringá na próxima semana. "É uma reunião com investidores potenciais para um projeto agrícola inovador", explicou Dalva. "Pessoas importantes que precisam ser impressionadas. Que tipo de doces a senhora prefere? Algo elegante, mas que também demonstre conhecimento da cultura local. Ouvi dizer que você tem um talento especial para combinar tradição com sofisticação." Havia algo no tom de Dalva que deixou Valentina ligeiramente desconfortável. A conversa parecia ter camadas de significado que ela não conseguia decifrar completamente. "Posso preparar uma seleção variada", ofereceu Valentina. "Doces tradicionais com apresentação moderna." "Perfeito." Dalva tomou um gole do café e elogiou o sabor. "Você tem um dom especial, Valentina. Posso chamá-la assim? É raro encontrar pessoas que conseguem criar experiências tão memoráveis." "Obrigada. Imagino que você tenha muitos clientes importantes agora. Ouvi dizer que está trabalhando regularmente para a família Ferreira." A menção à família Ferreira fez o coração de Valentina acelerar, mas ela tentou manter a expressão neutra. "Sim, tenho feito alguns trabalhos para eles." "Márcio Ferreira é um homem impressionante", continuou Dalva, observando cuidadosamente a reação de Valentina. "Rico, poderoso, mas também muito solitário desde que perdeu a esposa. Deve ser difícil para um homem como ele encontrar companhia adequada." Valentina sentiu que a conversa estava tomando um rumo que a deixava cada vez mais desconfortável. "Não conheço bem a vida pessoal dos meus clientes", disse diplomaticamente. Claro, mas as pessoas falam, você sabe como é cidade pequena. Dizem que ele está começando a se interessar por alguém novamente. Seria bom para ele encontrar uma mulher adequada, alguém que entenda o mundo em que ele vive." A insinuação era clara, e Valentina percebeu que Dalva estava tentando descobrir se havia algo entre ela e Márcio. Mais que isso, estava enviando uma mensagem sobre adequação social. "Tenho certeza de que o Sr. Ferreira é capaz de fazer suas próprias escolhas", respondeu Valentina com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Dalva sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Sem dúvida, homens como Márcio sempre sabem exatamente o que querem. E geralmente conseguem." Depois que Dalva foi embora, Valentina ficou perturbada. Havia algo na visita que ia muito além de uma simples encomenda de doces. A mulher estava claramente interessada em Márcio, e havia vindo sondar se existia alguma concorrência. O que mais a incomodava era a mensagem subliminar sobre adequação social.
A sugestão de que uma confeiteira do interior jamais poderia ser uma companhia apropriada para um homem da posição de Márcio. Na sexta-feira, 2 dias depois da visita de Dalva, Valentina recebeu uma ligação inesperada de Márcio. Bom dia, Valentina. Como você está? A voz dele fez seu coração disparar imediatamente. Bem, obrigada. E você? Melhor agora que estou falando com você, disse ele, e havia uma intimidade no tom que fez Valentina corar, mesmo estando sozinha. Gostaria de fazer um convite. Há uma festa beneficente em Londrina amanhã à noite, em prol do hospital infantil. Gostaria que me acompanhasse. A solicitação a deixou sem fala. Era claramente um convite social, não profissional, e representaria sua primeira aparição pública como acompanhante de Márcio. Eu não sei se seria apropriado, conseguiu dizer finalmente. Por que não seria? Você contribuiu brilhantemente para a nossa reunião de negócios, demonstrou que tem muito a oferecer em eventos sociais. E, sinceramente, gostaria muito de sua companhia. Márcio, isso pode criar comentários. Deixe as pessoas falarem. Estou mais interessado no que você quer do que no que outros pensam. Valentina fechou os olhos, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Está bem, aceito o convite. Excelente. Passo para buscá-la às 7. Depois de desligar o telefone, Valentina se sentou na cadeira da cozinha, tentando processar o que acabara de fazer. Havia aceitado um convite social de Márcio Ferreira, essencialmente concordando em dar um passo definitivo em direção a um relacionamento que sabia ser complicado em todos os sentidos. A primeira pessoa para quem contou foi Dona Rosa, que estava na sala costurando quando Valentina subiu para falar com ela. Mãe, preciso contar uma coisa. Dona Rosa colocou a costura de lado e observou a expressão séria da filha. O que aconteceu? Valentina contou sobre o convite de Márcio, omitindo alguns detalhes mais íntimos dos encontros anteriores, mas sendo honesta sobre o fato de que a relação estava evoluindo para algo pessoal. Dona Rosa ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Filha, você tem certeza do que está fazendo? Não, admitiu Valentina. Mas também não consigo fingir que não sinto nada por ele. Márcio Ferreira é um bom homem, isso eu sei. Mas vocês vêm de mundos muito diferentes. Isso pode ser complicado. Eu sei, mãe, mas talvez seja a hora de eu parar de tomar decisões baseadas apenas no medo. Dona Rosa se levantou e abraçou a filha. Então vamos preparar você para essa festa. Se vai fazer isso, vai fazer direito. O sábado foi um dia de preparação intensa. Dona Rosa insistiu em costurar um vestido especial para Valentina, usando um tecido azul escuro elegante que havia comprado anos antes e guardado para uma ocasião especial. Júlio contribuiu emprestando o carro do amigo para que Márcio não precisasse buscá-la de bicicleta e até ajudou a escolher os sapatos e acessórios. Nossa família está subindo no mundo, brincou ele, mas havia orgulho genuíno em sua voz. Minha irmã saindo com o homem mais rico da região. Não é assim que funciona, protestou Valentina, mas por dentro ela também sentia uma mistura de nervosismo e empolgação. Às 7 em ponto, Márcio chegou dirigindo um carro elegante mas discreto, vestindo um smoking que o fazia parecer ainda mais imponente que o normal. Quando Valentina desceu para encontrá-lo, viu em seus olhos uma expressão de admiração que a fez se sentir bonita, de uma forma que não experimentava há anos. Você está deslumbrante, disse ele, oferecendo-lhe o braço. Obrigada. Você também está muito elegante. Durante o caminho para Londrina, conversaram sobre o evento, sobre os organizadores da caridade, sobre tudo, exceto o elefante na sala, o fato de que estavam oficialmente saindo juntos pela primeira vez. O evento estava sendo realizado no clube mais exclusivo da cidade, um local que Valentina jamais imaginara frequentar. Quando chegaram, ela viu dezenas de carros luxuosos estacionados e pessoas elegantemente vestidas subindo as escadas do prédio clássico. Márcio a conduziu pela entrada principal, cumprimentando conhecidos e apresentando-a simplesmente como Valentina Rodrigues, uma empresária muito talentosa de Marialva. A forma como ele a apresentou, respeitosa, orgulhosa, sem diminuir sua importância, fez Valentina se sentir valorizada.
Durante o coquetel, ela descobriu que conseguia manter conversas interessantes com pessoas de diferentes backgrounds. Suas experiências como pequena empresária, sua compreensão da realidade rural e sua naturalidade genuína pareciam interessar genuinamente muitos dos presentes. Você está se saindo melhor que muitas mulheres que frequentam esses eventos há décadas, sussurrou Márcio no seu ouvido durante um momento em que estavam sozinhos no terraço. Estou tentando não desapontá-lo. Impossível. Você é perfeita exatamente como é. A forma como ele a olhou quando disse isso fez Valentina sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Havia uma intensidade em seus olhos que não deixava dúvidas sobre seus sentimentos. Márcio, começou ela. Eu sei, disse ele suavemente. Eu sei que isso é complicado, mas também sei que não consigo mais fingir que você é apenas uma fornecedora de serviços. Você se tornou muito mais importante para mim. Antes que Valentina pudesse responder, foram interrompidos por um grupo de pessoas que se aproximaram para cumprimentar Márcio, mas o momento havia sido suficiente para confirmar o que ambos já sabiam, que havia algo especial e poderoso desenvolvendo entre eles, algo que transcendia completamente as diferenças sociais e econômicas. Durante o jantar, sentaram-se numa mesa com outros casais influentes da região. Valentina se sentiu um pouco intimidada inicialmente, mas descobriu que conseguia contribuir naturalmente para as conversas. Quando discutiram responsabilidade social empresarial, ela ofereceu perspectivas sobre como as grandes empresas poderiam apoiar melhor as pequenas famílias rurais. Quando falaram sobre desenvolvimento regional, ela compartilhou observações sobre as reais necessidades das comunidades menores. Sua acompanhante é muito inteligente, comentou uma das mulheres na mesa para Márcio. E tem uma perspectiva refrescante. Sim, ela tem, respondeu Márcio, olhando para Valentina com orgulho óbvio. No final da noite, quando estavam voltando para Marialva, havia uma intimidade nova entre eles. A experiência de aparecerem juntos publicamente havia criado uma sensação de oficialização do relacionamento. Obrigada por essa noite, disse Valentina quando ele parou em frente à sua casa. Foi maravilhosa. Para mim também. Valentina, posso ser direto com você? Ela assentiu. Estou apaixonado por você, disse ele simplesmente. Sei que nossa situação é complicada, sei que vamos enfrentar desafios, mas não posso mais esconder o que sinto. O coração de Valentina parou. Ele havia dito as palavras que ela mais queria e mais temia ouvir. Eu também, sussurrou ela. Também estou apaixonada por você. Quando finalmente se beijaram, foi com toda a paixão reprimida das últimas semanas. Era um beijo que confirmava sentimentos profundos e iniciava oficialmente um relacionamento que ambos sabiam que mudaria suas vidas para sempre. Mas nenhum dos dois imaginava que, na manhã seguinte, toda a Marialva estaria comentando sobre o fato de terem sido vistos juntos na festa de Londrina, e que essas conversas chegariam aos ouvidos de pessoas que não aprovariam o relacionamento. Na segunda-feira seguinte à festa de Londrina, Valentina percebeu imediatamente que algo havia mudado na forma como as pessoas a tratavam na cidade. Os cumprimentos na rua eram mais formais, as conversas nas lojas se interrompiam quando ela entrava, e havia olhares curiosos que a seguiam por onde passava. A notícia de que ela havia acompanhado Márcio Ferreira ao evento beneficente havia se espalhado rapidamente, e Marialva inteira estava comentando o relacionamento improvável entre a confeiteira e o empresário mais poderoso da região. Durante a manhã, enquanto trabalhava na confeitaria, Valentina recebeu 3 clientes que claramente vieram mais para satisfazer a curiosidade do que para comprar doces. As perguntas eram sutis, mas o interesse era óbvio. Como havia conhecido Márcio? Havia quanto tempo se conheciam? Era verdade que ele estava interessado romanticamente por ela? Por volta das 10 horas, a campainha da porta tocou, e Valentina ergueu os olhos para ver Ricardo Ferreira entrando na confeitaria. O filho de Márcio raramente aparecia na cidade, preferindo os círculos sociais de cidades maiores, e sua presença ali claramente não era casual. Bom dia, Ricardo, cumprimentou Valentina, tentando manter um tom normal, apesar do nervosismo que sentiu imediatamente. Bom dia, Valentina. Posso conversar com você por alguns minutos? Ela acenou para que ele se sentasse numa das mesas,
servindo café sem que ele pedisse. Ricardo aceitou a xícara, mas não tocou no líquido, claramente desconfortável com a situação. Imagino que você saiba por que estou aqui, disse ele finalmente. Tenho uma ideia. Meu pai é um homem bom, mas às vezes toma decisões impulsivas, especialmente quando se trata de sentimentos. Valentina sentiu uma pontada de raiva, mas controlou a voz. O que você quer dizer exatamente? Ele ficou muito sozinho depois que minha mãe morreu. É natural que se sinta atraído por companhia feminina, mas é importante que essa companhia seja apropriada. A palavra apropriada soou como um tapa na cara. E você não me considera apropriada para seu pai. Ricardo suspirou, parecendo genuinamente desconfortável. Não é uma questão pessoal, Valentina. Você parece ser uma pessoa boa, mas meu pai tem responsabilidades, posição social, negócios complexos. Ele precisa de alguém que entenda esse mundo. Alguém como quem? Como Dalva Mendonça, por exemplo. Ela é agrônoma, bem educada, vem de uma família estabelecida. Seria uma parceira adequada para os negócios e para a vida social dele. Valentina sentiu o coração afundar. Então Dalva não estava apenas interessada em Márcio. Havia aparentemente uma conspiração para promover um relacionamento entre eles. Seu pai sabe da sua opinião? Ainda não conversei com ele sobre isso. Preferia resolver a situação de forma mais diplomática. O que você está sugerindo? Ricardo se inclinou para a frente, baixando a voz. Que você se afaste gradualmente. Mantenha a relação profissional, é claro, mas evite os aspectos pessoais. Seria melhor para todos, incluindo você. Por quê? Porque relacionamentos entre pessoas de classes sociais muito diferentes raramente funcionam. E quando não funcionam, quem sofre mais é sempre quem tem menos poder na situação. A ameaça velada estava clara. Ricardo estava sugerindo que, se o relacionamento desse errado, Valentina seria a mais prejudicada. E se eu me recusar? Espero que você seja sensata demais para isso. Depois que Ricardo foi embora, Valentina se sentou numa das cadeiras da confeitaria, tentando processar a conversa. O filho de Márcio havia deixado claro que não aprovava o relacionamento e que havia outras pessoas, incluindo Dalva, trabalhando para separá-los. Pior ainda, ele havia plantado sementes de dúvida sobre a viabilidade de um relacionamento entre pessoas de mundos tão diferentes. Durante a tarde, a situação piorou quando Dona Rosa voltou de uma visita ao médico, visivelmente perturbada. Filha, precisamos conversar, disse ela assim que entrou na confeitaria. O que aconteceu, mãe? Encontrei a Elvira no consultório. Ela comentou sobre você ter saído com o Márcio Ferreira, mas não foi um comentário gentil. Dona Rosa contou que várias mulheres da cidade estavam criticando Valentina por querer subir na vida através de um relacionamento com um homem rico. Algumas sugeriam que ela estava sendo oportunista, outras diziam que ela estava se iludindo se achava que um homem como Márcio se interessaria seriamente por uma mulher simples como ela. As pessoas podem ser cruéis quando se sentem ameaçadas, disse Dona Rosa. Mas, filha, você tem certeza de que está preparada para enfrentar esse tipo de julgamento? Antes que Valentina pudesse responder, Júlio chegou do trabalho com uma expressão preocupada. Val, precisamos conversar sobre uma coisa, disse ele claramente constrangido. O que foi? Meu chefe me chamou hoje. Disse que ouviu comentários sobre nossa família se metendo com gente importante. Não foi uma conversa ameaçadora, mas ficou claro que ele não aprova. Valentina percebeu que o relacionamento com Márcio estava começando a afetar não apenas ela, mas toda a sua família. A pressão social estava se construindo rapidamente, e ela começou a questionar se tinha força suficiente para enfrentar tudo isso. Na quarta-feira, a situação chegou ao auge quando o padre João, o pároco respeitado da cidade, apareceu na confeitaria no final da tarde. Valentina, minha filha, posso conversar com você? O padre era um homem bondoso que havia batizado Valentina e conhecido sua família por décadas. Se ele estava ali, a situação havia chegado a um nível sério. Claro, padre, sente-se. Estão me procurando para conversar sobre você, disse ele gentilmente. Pessoas preocupadas com sua situação atual. Minha situação? Seu relacionamento com Márcio Ferreira.
Há muitos comentários na cidade. Valentina sentiu raiva e tristeza ao mesmo tempo. E o que as pessoas estão dizendo? Algumas coisas não muito caridosas, mas minha preocupação não é com as fofocas, é com você. Tem certeza de que sabe onde está se metendo? Padre, o senhor conhece minha família há décadas. O senhor acha que eu faria algo desonesto ou inadequado? Claro que não, filha. Você é uma jovem íntegra, mas às vezes o amor nos cega para realidades práticas. Que realidades? Diferenças sociais podem criar problemas muito complexos, não apenas para o casal, mas para as famílias, para os negócios, para toda a comunidade. Naquela noite, Valentina mal conseguiu dormir. Os eventos dos últimos dias haviam criado uma pressão que ela não esperava. Ricardo havia deixado claro que a família Ferreira não a considerava adequada. As pessoas da cidade estavam criticando suas motivações. Até mesmo o padre estava questionando a sabedoria do relacionamento. Na quinta-feira de manhã, recebeu uma ligação de Márcio. Sua voz soou tensa, diferente do tom caloroso das conversas anteriores. Valentina, podemos nos encontrar hoje à tarde? Preciso conversar com você sobre algumas coisas. Claro, aconteceu alguma coisa? É melhor conversarmos pessoalmente. Quando ela chegou à fazenda naquela tarde, encontrou Márcio caminhando nervosamente pelo escritório. Ele parecia ter envelhecido anos em poucos dias. E havia uma tensão em sua postura que ela nunca havia visto antes. Sente-se, por favor, disse ele, mas permaneceu de pé. Márcio, o que está acontecendo? Estão me pressionando sobre nosso relacionamento. Valentina sentiu o coração afundar. Quem? Meus sócios, alguns membros da família, pessoas importantes nos negócios. Ricardo também conversou comigo. E o que eles estão dizendo? Márcio finalmente se sentou, parecendo exausto. Que nosso relacionamento pode afetar os negócios, que está causando comentários prejudiciais, que eu deveria considerar alternativas mais adequadas. Como Dalva Mendonça. Ele a olhou surpreso. Como você sabe sobre Dalva? Não sou idiota, Márcio. É óbvio que há pessoas tentando nos separar para aproximar vocês dois. Dalva é uma mulher inteligente e respeitável. Mas você não a ama, interrompeu Valentina. Ama? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Valentina, o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já experimentei. Mas talvez precisemos ser práticos. Práticos como? Talvez devêssemos dar um tempo, deixar a poeira baixar, ver se conseguimos encontrar uma forma de ficar juntos que não cause tantos problemas para todos. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Márcio estava sugerindo que se separassem temporariamente devido à pressão social. Em outras palavras, você está cedendo à pressão. Estou tentando proteger você e nossa chance futura de ficar juntos. Mentira, disse ela, levantando-se. Você está protegendo seus negócios e sua posição social, e está usando nossa chance futura como desculpa para ser covarde agora. Valentina, por favor. Não. Eu entendo perfeitamente. Quando os sentimentos são apenas um jogo romântico, é fácil ser corajoso. Mas quando as coisas ficam sérias, quando há consequências reais, você escolhe o que é seguro. Não é assim. É exatamente assim. E sabe o que é mais triste? Você nem percebe que está provando que todos eles estão certos, que realmente somos de mundos diferentes. Não porque eu não seja boa o suficiente para você, mas porque você não é corajoso o suficiente para mim. Valentina saiu da fazenda com lágrimas nos olhos, mas também com uma clareza dolorosa. Ela havia se apaixonado por um homem que, quando testado, escolheu a conveniência sobre o amor verdadeiro. E agora precisava descobrir como reconstruir sua vida depois de ter experimentado algo que jamais imaginara ser possível. As 2 semanas que se seguiram à conversa dolorosa na fazenda foram as mais difíceis da vida de Valentina. Ela se refugiou completamente no trabalho, acordando antes do amanhecer para preparar doces e ficando na confeitaria até tarde da noite para evitar ter tempo de pensar. Dona Rosa e Júlio respeitaram sua necessidade de silêncio,
oferecendo apoio discreto sem fazer perguntas invasivas. A cidade continuou comentando sobre o relacionamento que havia terminado antes mesmo de começar oficialmente. Alguns expressavam pena de Valentina, outros satisfação por vê-la voltar ao seu lugar. Ela ignorou tanto a pena quanto a crueldade, focando exclusivamente em reconstruir sua vida emocional e profissional. Na segunda semana, recebeu um telefonema inesperado de Dalva Mendonça. Valentina, espero que não se importe que eu ligue. Gostaria de conversar com você pessoalmente. Sobre o quê? Sobre algumas coisas que acho que você deveria saber. Pode ser importante para você. Intrigada apesar de si mesma, Valentina concordou em encontrar Dalva numa cafeteria no centro de Maringá na tarde seguinte. Quando chegou ao local, encontrou a agrônoma esperando numa mesa discreta no fundo do estabelecimento. Obrigada por vir, disse Dalva assim que Valentina se sentou. Sei que nossa situação é delicada. Do que você quer falar? Dalva respirou fundo, parecendo genuinamente nervosa. Sobre Márcio e sobre o que realmente está acontecendo. Não tenho interesse em discutir minha vida pessoal. Por favor, me escute. Há coisas que você não sabe e acho que tenho o direito de saber. Valentina cruzou os braços, mas ficou em silêncio. Primeiro, quero que saiba que eu nunca quis seus serviços de confeitaria. Fui à sua loja porque queria avaliar quem você era, que tipo de ameaça representava. A honestidade brutal da confissão surpreendeu Valentina. Ameaça? Para meus planos com Márcio. Estou interessada nele romanticamente. Minha família tem negócios que se beneficiariam muito de uma união com os Ferreira. E você queria me afastar. Sim, mas depois de conhecê-la, depois de ver como Márcio falava de você, percebi que a situação era mais complicada do que imaginei. Dalva contou então algo que deixou Valentina chocada. Nos últimos dias, havia descoberto que a pressão sobre Márcio para terminar o relacionamento não vinha apenas da família e dos sócios, mas de uma fonte muito mais específica e calculada. Ricardo não estava apenas protegendo os interesses da família, revelou Dalva. Ele tem dívidas sérias de jogo que escondeu do pai. Dívidas que poderiam arruinar sua reputação e seu futuro na empresa familiar. O que isso tem a ver comigo? Algumas pessoas ofereceram pagar essas dívidas em troca de favores, incluindo garantir que Márcio se casasse com alguém que facilitasse certos negócios. Valentina sentiu um frio no estômago. Que tipo de pessoas? Empresários de São Paulo interessados em comprar terras da região por preços abaixo do mercado. Eles sabem que Márcio jamais venderia, mas uma esposa com dívidas familiares ou necessidades financeiras poderia influenciá-lo. E você seria essa esposa. Era o plano original. Minha família está passando por dificuldades financeiras que poucos conhecem. Seria uma solução conveniente para todos. Dalva explicou que havia descoberto a extensão da manipulação apenas na semana anterior, quando Ricardo a procurou para sugerir que ela intensificasse seus esforços para conquistar Márcio. Quando percebi que estava sendo usada numa conspiração contra um homem que respeito e contra uma mulher que não merece esse tratamento, decidi que precisava contar a verdade. Por que está me contando isso? Porque Márcio está sofrendo. E por que você merece saber que ele não terminou o relacionamento por covardia ou por não amá-la o suficiente? Ele realmente acredita que está protegendo você. Protegendo de quê? Ricardo sugeriu que essas pessoas poderiam prejudicar sua família se o relacionamento continuasse. Ameaças veladas sobre o emprego de seu irmão, sobre a licença da confeitaria, sobre a aprovação da cirurgia de sua mãe pelo plano de saúde. Valentina sentiu raiva e medo ao mesmo tempo. Havia uma conspiração muito mais ampla do que imaginara, envolvendo chantagem, manipulação financeira e ameaças sutis. O que você quer que eu faça com essa informação? Isso é com você, mas achei que deveria saber que Márcio está sendo manipulado tanto quanto você foi afastada. Depois que Dalva foi embora, Valentina ficou na cafeteria por quase 1 hora, tentando processar tudo o que havia ouvido. A revelação mudava completamente sua compreensão dos eventos recentes. Márcio não havia escolhido conveniência sobre amor.
Ele havia sido enganado para acreditar que estava protegendo ela e sua família. Naquela noite em casa, contou tudo para Dona Rosa e Júlio. A família ficou chocada com a extensão da conspiração, mas também alarmada com as possíveis consequências de confrontar pessoas tão poderosas. "Filha, isso é muito perigoso", disse Dona Rosa. "Essas pessoas têm dinheiro e influência para nos prejudicar de várias formas." "Mas não podemos deixar que destruam a vida do Márcio", respondeu Valentina. "E não podemos deixar que pensem que podem manipular nossa família." "O que você pretende fazer?", perguntou Júlio. "Primeiro, vou conversar com Márcio. Ele precisa saber o que está realmente acontecendo." "E se ele não acreditar?" "Então, pelo menos tentei." No dia seguinte, Valentina ligou para a fazenda e pediu para falar com Márcio. Seu Antônio disse que ele estava em São Paulo em reuniões de negócios, mas voltaria no final da semana. Ela decidiu esperar e usar o tempo para planejar cuidadosamente como abordar a situação. Durante essa semana de espera, algo inesperado aconteceu. Padre João apareceu na confeitaria numa tarde chuvosa, com uma expressão preocupada. "Valentina, preciso conversar com você sobre algo sério." "O que foi, padre?" "Alguém veio me procurar hoje. Um homem de São Paulo dizendo que representa um grupo de investidores interessados em propriedades rurais na região." O coração de Valentina acelerou. O que ele queria? Informações sobre sua família, sobre sua situação financeira, sobre eventuais dívidas ou necessidades. Disse que poderiam estar interessados em ajudar famílias locais com dificuldades. "O que você disse?" "Que não era da minha conta discutir a vida privada dos paroquianos." "Mas, Valentina, havia algo no jeito dele que não me deu boa impressão. Como se ele estivesse procurando informações para usar contra vocês, não para ajudar." A confirmação de que as ameaças eram reais fez Valentina perceber que a situação era ainda mais séria do que Dalva havia sugerido. Essas pessoas não estavam apenas manipulando Márcio, estavam investigando sua família, procurando pontos de vulnerabilidade. "Padre, se alguém mais procurá-lo fazendo perguntas sobre nossa família, pode avisar?" "Claro, filha. E Valentina, seja cuidadosa. Há pessoas neste mundo que não hesitam em prejudicar inocentes para conseguir o que querem." Naquela noite, Valentina tomou uma decisão corajosa, mas arriscada. Não esperaria Márcio voltar de São Paulo. Iria até lá confrontá-lo com a verdade, antes que os manipuladores tivessem chance de influenciá-lo ainda mais. "Estou indo para São Paulo amanhã", anunciou ela para a família durante o jantar. "Filha, isso é loucura", protestou Dona Rosa. "Você não conhece a cidade, não sabe onde encontrar o Márcio." "Vou descobrir. Não posso ficar aqui esperando enquanto essas pessoas destroem a vida dele e ameaçam nossa família." "E se eles descobrirem que você foi atrás dele?", perguntou Júlio. "Pode piorar tudo. Ou pode resolver tudo. Vale a pena o risco." Na manhã seguinte, Valentina pegou o primeiro ônibus para São Paulo, levando apenas uma bolsa pequena e toda sua determinação. Não tinha ideia de como encontraria Márcio numa cidade de milhões de pessoas, mas sabia que precisava tentar. Durante as 4 horas de viagem, planejou o que diria quando o encontrasse. Precisava convencê-lo de que estava sendo manipulado, que as ameaças contra sua família eram parte de um esquema maior e que o amor deles valia a pena lutar, independentemente das consequências. Quando o ônibus chegou ao terminal Tietê, Valentina olhou ao redor da metrópole gigantesca e por um momento se sentiu pequena e perdida. Mas então lembrou das palavras de sua bisavó Carmen, que costumava dizer que coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito apesar do medo. Com essa força, ela se dirigiu para o centro da cidade, determinada a encontrar o homem que amava e lutar pelo relacionamento que valia mais que todas as convenções sociais e ameaças externas. São Paulo assombrava Valentina com sua imensidão e movimento frenético. Caminhando pelas ruas do centro comercial, ela se sentia como uma formiga perdida num formigueiro gigante. Entretanto, sua determinação era maior que o medo, e ela começou a procurar sistematicamente por informações sobre onde Márcio poderia estar hospedado ou reunindo. Lembrou-se de que ele havia mencionado certa vez que sempre se hospedava no mesmo hotel quando vinha à capital para negócios.
Com a ajuda de um mapa que conseguiu numa banca de jornal, localizou a região dos hotéis de luxo na Avenida Paulista e começou sua busca metodicamente. No terceiro hotel que visitou, o Hotel Intercontinental, a recepcionista confirmou que Márcio Ferreira estava hospedado ali, mas disse que ele havia saído para reuniões e só retornaria no final da tarde. Valentina decidiu esperar no lobby elegante, observando o vai-e-vem de executivos bem vestidos, enquanto ensaiava mentalmente o que diria quando o encontrasse. Às 5:30 da tarde, quando já começava a questionar a sensatez da sua decisão impulsiva, viu Márcio entrando no lobby acompanhado de 2 homens de terno. Ele parecia cansado e preocupado, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Quando seus olhares se encontraram através do saguão lotado, a surpresa no rosto dele foi total. Márcio se desculpou rapidamente com os companheiros e caminhou em direção a ela, visivelmente chocado. Valentina, o que você está fazendo aqui? Precisava falar com você, é importante. Ele olhou ao redor claramente preocupado em serem vistos juntos. Vamos para um lugar mais reservado. Conduziu-a para um café discreto no subsolo do hotel, onde se sentaram numa mesa afastada das outras. Márcio pedia um café duplo enquanto Valentina reunia coragem para começar. Como você me encontrou? Perguntou ele. Não foi fácil, mas quando alguém está determinado consegue fazer quase qualquer coisa. Valentina, se estamos sendo vistos juntos aqui, pode complicar ainda mais. Márcio, pare de falar sobre complicações e me escute. Descobri coisas que você precisa saber. Durante os próximos 30 minutos, Valentina contou tudo o que Dalva havia revelado sobre a conspiração envolvendo Ricardo, suas dívidas de jogo, os empresários interessados nas terras da família e as ameaças veladas contra sua própria família. Márcio escutou em silêncio, mas ela podia ver a raiva crescendo em seus olhos conforme a verdade se revelava. Ricardo me disse que essas pessoas poderiam prejudicar vocês se eu não me afastasse de você, disse Márcio quando ela terminou. Eu realmente acreditei que estava protegendo você e sua família. Você estava sendo manipulado. Todos nós estávamos. Meu próprio filho. A voz de Márcio estava carregada de dor e decepção. Como ele pôde fazer isso? Pessoas desesperadas fazem escolhas desesperadas. Mas, Márcio, o importante agora é decidirmos o que vamos fazer. Ele a olhou intensamente. O que você quer dizer? Quero dizer que eu não vim a São Paulo apenas para contar sobre a conspiração. Vim porque te amo, e acredito que você também me ama. E se é assim, precisamos lutar por isso. Valentina, essas pessoas são perigosas. Se descobrirem que você veio me contar sobre o esquema, então vamos expô-las antes que possam nos prejudicar. Como? Valentina respirou fundo, sabendo que estava prestes a sugerir algo arriscado. Ricardo está aqui em São Paulo também? Sim, teve uma reunião comigo hoje de manhã. Aliás, foi ele quem organizou a maior parte destes encontros com investidores. Que tipo de investidores? Empresários interessados em desenvolvimento agrícola na região. Pelo menos é o que eles dizem. Márcio, e se organizássemos um encontro onde pudéssemos expor a verdade, fazer com que Ricardo e esses homens revelassem seus verdadeiros planos? Márcio franziu o senho. Isso seria extremamente perigoso. Mas seria decisivo. Se conseguirmos prova das ameaças e da conspiração, eles perdem todo o poder sobre nós. Depois de muito debate, eles elaboraram um plano arriscado, mas potencialmente eficaz. Márcio ligaria para Ricardo, sugerindo uma reunião final naquela mesma noite, dizendo que havia decidido aceitar a proposta dos investidores e romper definitivamente com Valentina. Ela estaria escondida no quarto do hotel com um gravador, documentando toda a conversa. Se algo der errado, começou Márcio, nada vai dar errado. E mesmo que dê, vale a pena tentar. Às 8 horas da noite, Valentina estava escondida no banheiro da suíte de Márcio, com a porta entreaberta e um gravador pequeno que haviam comprado numa loja de eletrônicos próxima ao hotel. Seu coração batia tão forte que ela temia que pudessem ouvi-lo no quarto ao lado. Ricardo chegou pontualmente, acompanhado por 2 homens que Valentina não conseguiu ver claramente, mas cujas vozes eram frias e calculistas. Márcio começou a representação, dizendo que havia decidido aceitar as propostas deles.
Fico feliz que tenha chegado a essa conclusão, disse Ricardo. Sei que não foi fácil se afastar da confeiteira, mas foi a decisão certa. Foi mesmo, concordou Márcio, especialmente depois que vocês esclareceram as possíveis consequências para a família dela. Exato, disse uma das vozes desconhecidas. Pessoas simples como aquela família Rodrigues podem ter acidentes muito facilmente. Problemas com licenças comerciais, questões de saúde que os planos não cobrem, empregos que desaparecem. E uma vez casado com a doutora Dalva, acrescentou Ricardo, você terá esposa que compreende a importância de expandir os negócios. Vender algumas terras menos produtivas para investidores sérios seria natural. Por preços que vocês determinariam, disse Márcio. Por preços justos de mercado, corrigiu um dos homens, mas havia uma frieza na voz que tornava óbvia a mentira. Minhas dívidas ficariam quitadas, disse Ricardo. Completamente quitadas. Ninguém nunca saberia sobre seus pequenos problemas com jogos. Valentina ouviu cada palavra sendo gravada, sentindo uma mistura de alívio por ter prova da conspiração e horror pela extensão da maldade dos planos. A conversa continuou por mais 15 minutos, com detalhes específicos sobre como manipular Márcio para vender as terras, como manter Valentina afastada através de ameaças contínuas e como usar o casamento com Dalva para legitimar negócios questionáveis. Quando os homens finalmente foram embora, Valentina saiu do esconderijo com as pernas tremendo. Conseguimos, disse ela. Temos prova de tudo. Márcio estava visivelmente abalado pela confirmação da traição do filho e pela extensão da conspiração. Agora precisamos decidir como usar essas informações. Temos que confrontá-los publicamente, disse Valentina. Se apenas ameaçarmos exposição, eles podem tentar se vingar da minha família. Você tem razão. Precisamos de uma exposição completa que os deixe sem poder de retaliação. Na manhã seguinte, Márcio cancelou todas as reuniões programadas e ligou para vários contatos na imprensa especializada em agronegócios. Explicou que tinha informações importantes sobre um esquema de compra fraudulenta de terras rurais envolvendo chantagem e ameaças. Simultaneamente, Valentina ligou para Padre João em Marialva, pedindo que ele alertasse as autoridades locais sobre as ameaças que sua família havia recebido. A exposição aconteceu de forma rápida e devastadora. O jornal Valor Econômico publicou uma reportagem detalhada sobre o esquema, incluindo trechos das gravações e depoimentos de outras famílias rurais que haviam sido ameaçadas de forma similar. A Polícia Federal abriu investigação imediata. Ricardo foi confrontado por Márcio numa conversa dolorosa, mas necessária. Face com as evidências, ele confessou tudo, alegando desespero pelas dívidas e medo dos agiota que o ameaçavam. Márcio decidiu pagar as dívidas do filho, mas estabeleceu condições rigorosas para sua permanência na empresa familiar. Os empresários de São Paulo foram indiciados por formação de esquema criminoso e ameaça, perdendo credibilidade no mercado e enfrentando investigações em vários estados. Dalva, que havia sido corajosa o suficiente para expor a verdade, recebeu uma proposta de trabalho em uma empresa de consultoria agrícola respeitada, resolvendo seus problemas financeiros de forma honesta. Com todos os obstáculos removidos, Márcio e Valentina finalmente puderam focar no que realmente importava: seu amor e seu futuro juntos. 3 meses depois, numa tarde dourada de outono paranaense, eles se casaram na capela da Fazenda Ferreira, decorada com flores do campo e frequentada por toda a comunidade de Marialva. Dona Rosa chorou de felicidade, vendo a filha vestida com um vestido de noiva que ela própria havia costurado, e Júlio tocou violão durante a cerimônia. A recepção foi um verdadeiro festival de sabores, com todos os doces especiais de Valentina sendo servidos junto com pratos tradicionais da região. O famoso bolo do encontro ganhou um novo significado, simbolizando não apenas a tradição familiar, mas também a união de 2 pessoas que superaram todos os obstáculos para ficar juntas. Ainda não acredito que conseguimos, sussurrou Valentina para Márcio durante a valsa dos noivos. Eu sempre soube que conseguiríamos, respondeu ele, girando-a suavemente. Desde o primeiro dia, quando você entrou na minha vida com aquele bolo incrível,
soube que você era especial. E você me ensinou que vale a pena lutar pelo que acreditamos. 1 ano depois, a confeitaria Dona Carmen havia se expandido para uma empresa regional respeitada, fornecendo doces para hotéis e restaurantes de todo o norte do Paraná. Valentina mantinha pessoalmente a produção das receitas tradicionais, mas agora tinha uma equipe de assistentes que permitia que ela também se dedicasse a projetos sociais na região. Márcio implementara programas de apoio a pequenos produtores rurais, criando cooperativas que garantiam preços justos e sustentabilidade ambiental. O casal trabalhava junto em iniciativas que beneficiavam toda a comunidade, provando que o amor verdadeiro pode realmente transformar não apenas 2 vidas, mas todo um ambiente social. Dona Rosa, finalmente operada com sucesso, ajudava na confeitaria nas manhãs e passava as tardes bordando enxovais para os netos, que Valentina e Márcio planejavam ter em breve. Júlio conseguira gravar seu primeiro CD, com o apoio financeiro da família, mas mantinha os pés no chão trabalhando meio período na confeitaria e meio período com música. Suas canções sobre amor verdadeiro e superação de dificuldades faziam sucesso nas rádios locais. Em uma tarde especial, quando Valentina estava preparando uma fornada do bolo do encontro para uma festa na fazenda, Márcio apareceu na cozinha com uma expressão misteriosa. "Tenho uma surpresa para você", disse ele. "Que tipo de surpresa?" Ele a conduziu até a varanda da casa grande, onde havia uma placa recém-instalada. Instituto Dona Carmen de Desenvolvimento Rural, uma fundação que eles haviam criado para perpetuar o trabalho social que vinham desenvolvendo. "Agora as receitas da sua bisavó e os valores da sua família vão ajudar famílias rurais por gerações", disse Márcio. Valentina o beijou com lágrimas de felicidade nos olhos. "Obrigada por ter tornado possível sonhar tão alto. Obrigado por ter me ensinado que os sonhos mais altos são aqueles que beneficiam outras pessoas além de nós mesmos." Naquele momento, observando os cafezais dourados que se estendiam até o horizonte e sentindo o aroma dos bolos assando na cozinha da casa onde agora vivia, Valentina compreendeu que havia encontrado muito mais que o amor da sua vida. Havia encontrado seu propósito, sua missão, e a certeza de que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho quando 2 pessoas estão dispostas a lutar por ele. O sol se punha por trás das montanhas, pintando o céu de tons rosados e dourados, enquanto o casal planejava os próximos projetos da fundação. Na cozinha, Dona Rosa cantarolava enquanto preparava a massa para os pães do dia seguinte. Do escritório vinha o som do violão de Júlio ensaiando uma nova canção. Era uma vida simples em sua essência, mas rica em amor, propósito e a satisfação profunda de saber que cada dia contribuía para tornar o mundo um pouco melhor. O aroma dos doces se misturava ao perfume dos jasmins no jardim, criando a atmosfera perfeita para uma família que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em relacionamentos genuínos e na capacidade de fazer diferença na vida de outras pessoas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Valentina e Márcio tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram a força do amor verdadeiro e a importância de lutar pelos nossos sonhos. Vocês podem encontrá-la aqui ao lado, clicando no link. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo narrativas que celebram o poder transformador do amor. Todos os dias oferecemos histórias únicas que mostram como a coragem e a determinação podem superar qualquer obstáculo. Contem-nos nos comentários de que cidade estão ouvindo e qual parte da história mais os marcou. Não percam nossos próximos conteúdos, pois temos muitas outras histórias emocionantes esperando por vocês.